Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Jair e esse vídeo aqui é mais um vídeo da playlist de telescópios para iniciantes, que a gente aqui vai falar sobre filtros, especificamente filtros voltados à observação. Ficou interessado? Assista o vídeo após a vinheta. Bom, como foi dito na introdução, esse vídeo nós vamos falar sobre filtros para observação. Por quê? Existe uma diferença muito grande entre filtros de observação e filtros de astrofotografia. Tá? Astrofotografia pode ser que a gente cubra em um outro vídeo. Porém, aqui o objetivo é para observação, porque é justamente ali onde os iniciantes tenham mais dúvidas, ok? E aqui eu vou dividir então em três tipos de filtro. O primeiro, que são os filtros polarizadores, né? Ou o pessoal fala de filtros lunar. Vamos falar sobre o que popularmente a gente chama de filtros coloridos. E por final, vamos falar do filtro solar. Tá? Embora quem acompanha o canal sabe que eu não sou especialista em observação, pelo contrário, eu estou focando muito mais em astrofotografia, eu conheço um pouco sobre filtros, eu vi alguns vídeos sobre filtros justamente na época que eu estava começando e eu quero aqui tentar trazer um pouquinho desse conhecimento, certo? Vamos lá. Então, vamos começar aqui falando sobre o que? Os filtros polarizadores ou filtros de lua, né? E aqui eu vou até trazer um que eu tenho, que é esse carinha aqui, que é da SV Boni Moon, chama Moon Filter, que nada mais é que é um filtro polarizador. Tá? Então, para que ele vem nessa caixinha? Então, para que existe esse filtro? Basicamente, é justamente, né, a grosso modo falando, ele vai tirar um pouco o brilho da Lua. Como assim tirar um pouco o brilho da Lua? Se você observar a Lua, principalmente a Lua crescente, desculpa, a Lua cheia, uma Lua que está com brilho muito alto, e em um telescópio de uma abertura grande, ou seja, que vai captar muita luz, cara, se você olhar diretamente, é complicado. Você pode até sentir dor de cabeça. Eu, particularmente, no meu telescópio que vocês estão vendo aqui, que é um telescópio pequeno, de 130 milímetros, na lua cheia, acho que se eu não me engano foi aquela super lua, né, que a lua está um pouco mais próxima da Terra. E na lua cheia, deu assim, na hora ali deu até meio que uma dor de cabeça tão brilhante que é a lua, tá? E aí quando você coloca esse tipo de filtro, ele vai ali, vai deixar a lua um pouco mais, ele vai tirar um pouco do brilho da lua, ok? Ah, para outros tipos de lua, sei lá, lua quarto crescente, etc., você de fato não precisa desse filtro. Aí é interessante a gente olhar direto ali no telescópio, tá? Porém, o que vocês precisam saber disso, basicamente são dois tipos de informação. Você tem ali o que a gente chama de valor fixo. Esse, por exemplo, deixa eu abrir de novo, é um filtro de a taxa dele que ele bloqueia é um valor fixo, tá? E você tem um que eles chamam ali que é variável. Tá? Eu vou até deixar uma foto aqui, é um que você vai justamente ali mudando a taxa de luz que vai passar ou não, tá? Eu não sei exatamente quanto de luz esse daqui da SV Boni passa, mas geralmente está ali entre na faixa de 13 a 20% ali de luz que ele bloqueia, tá? Você tem um outro cara que ele é um pouco mais avançado, que além de ele, né, tirar um pouco esse brilho, ele melhora um pouco o contraste. Por quê? Porque aí ele vai lá e é, ele filtra algumas outras luzes, né, alguns outros espectros da luz que vem. Mas, no geral, o que vocês precisam saber é, se você tem um telescópio acima, por exemplo, de uma abertura ali de 90, e você gosta de ver lua cheia, lua que está com bastante brilho, é fundamental você ter esse cara. Desde para você conseguir enxergar um pouco mais de detalhes, mas também como, por exemplo, para você evitar dores nos olhos ou dores de cabeça. Tá? Então esse é o mais simples, esse vai ser o mais barato de todos. Segundo aqui, vamos falar do que a gente chama de filtros coloridos. Tá? Os filtros coloridos, basicamente, você vai ter diversas cores
e cada cor vai ser para dar destaque em algum objeto, em alguma coisa. Sei lá, por exemplo, eu quero em Marte ali dar um destaque maior a calota polar de Marte, tá? Esses filtros especificamente, eu tenho que ser bem honesto, eu nunca utilizei, eu não tenho esses filtros, porém na época eu pesquisei sobre eles e cheguei até na época ali no canal do Paulo Casella, né? Acho que talvez o principal profissional hoje de astronomia assim que tem canal no YouTube. E ele fala bastante ali, ele dá uma explicação bem boa. Aconselho vocês procurarem o vídeo dele, tá? Mas o que eu entendi e o que eu posso falar, tá? Que cada filtro ele vai ter justamente um propósito. Vou vir aqui para o computador e mostrar bem rapidamente para vocês, vou deixar o link. Então aqui, por exemplo, tá aqui um set de filtros, né? Você tem várias cores e anotações e tem as marcas também. Esse especificamente aqui da Bader, né? Tem Celestion também, etc. Mas aqui o principal é a gente entender as cores e os números. Tá? Então, existem vários. E aí, o que é interessante a gente saber? Baseado nesses números, geralmente você vai encontrar na internet, né, alguma documentação que fala o que ele precisa. Então, eu vou deixar também o link aqui de. Está em inglês, tá? Mas aqui ele fala justamente dos filtros. Então, sei lá, vamos pegar, por exemplo, aqui o violeta aqui W47. Então, o que ele vai destacar, né? Os anéis de Saturno e o seu contorno e algumas nuvens na atmosfera de Vênus, né? Então, sei lá, o Blue aqui, W80A, ele é para Júpiter, Saturno e Marte. Ele também vai revelar algumas estruturas em Vênus e vai deixar ali as fases de Vênus um pouco mais visíveis, tá? Então, com isso daqui, vocês vão conseguir entender o porquê de cada um desses filtros. Geralmente, você pode comprar esses filtros, você tem ali o set completo, ou você pode comprar eles também individualmente. Até trouxe aqui da AliExpress, aqui, onde ele tem justamente alguns filtros que você consegue comprar ele de forma individual. Não sei se essa marca aqui é uma marca interessante ou não, tá? Eu só trouxe aqui para mostrar para vocês. Eu não sou robô. E aqui vocês conseguem, por exemplo, comprar. Você pode procurar 23A. O que é o 23A? O 23A, tem o 23A aqui. Se não tiver, 23A. Mesmo que acima, aqui, ó. Vai melhorar o contraste da Lua. A luz é bloqueada, né, no segmento do azul do espectro. E por isso Vênus e Mercúrio pode ser observado, nossa, né, no céu do dia. Isso aqui, por exemplo, você pode pegar também um pouco da calota polar aqui de Marte. Enfim, então esses tipos de filtro são filtros com um propósito muito bem definidos, tá? Que vai ajudar vocês na observação. Eu sei que a Celestion, por exemplo, tem até uma maleta bem bonita com esses filtros, parece bem bacana. Eu acho que se você, né, é focado ali em observação e principalmente se você tem um telescópio grande com uma abertura grande, acho que acima de 200 milímetros, a princípio vale a pena também. Por fim, vamos falar sobre os filtros solares. E aqui algo extremamente importante, principalmente para quem é iniciante. Nunca, em circunstância alguma, mire seu telescópio para o Sol e olhe através da ocular. Nunca. Por quê? Isso você vai ficar cego em coisa de menos de um segundo. Em um segundo, bom, o seu olho ali, a retina vai queimar. Então, nunca, nunca faça isso. Porém, é possível fazer observação do Sol, que inclusive ele é legal ver o Sol, tá? Eu falo um pouquinho daqui a pouco. Porém, você vai precisar de acessórios específicos, ou seja, filtros. E aí, o pessoal fala, então a gente viu que tem o filtro da lunar, né? Tem aqueles filtros coloridos. E no caso do Sol, é um filtro solar? Sim, é um filtro solar. Mas nunca, em hipótese alguma, use um filtro igual esse que você vai lá e coloca na sua ocular,
como essa imagem. Vou até vir aqui para o computador de novo, tá vendo? Esse é um filtro que você vai lá e enrosca dentro da sua ocular para olhar. Nunca, nunca use esse tipo de filtro. Olha também até o preço dele, super baratinho. Por quê? Isso daqui é, imagina que o Sol ele já entrou, já passou pelo seu telescópio, já bateu na objetiva, né, seja lente ou seja refletor igual ao meu. Ele já vai potencializar muito a luz do Sol e só aqui no final ele vai estar barrando um pouco ali do espectro. Só que ele já vai estar chegando muito forte. Esse tipo de filtro, a chance dele de ele esquentar e derreter é muito, muito alto. Vocês vão ver, procura na internet, vocês vão ver vários casos assim. Tá? Talvez eu até deixe alguma imagem aqui para vocês verem. E se derreter, você não vai ver que derreteu, que quebrou, pum, na hora vai chegar a luz do sol no seu olho e você vai ficar cego. Então não use esse filtro. Prefira o quê? Esse outro quê? Esse tipo de filtro que você coloca na tampa ali do telescópio. Ele já vai filtrar a luz ali. No caso, na verdade, geralmente é uma folha que é esse que eles chamam de filme solar, né? O filtro solar é uma folha. O da Bader é bem conhecido, tá? E aí você coloca ali na questão do telescópio. Eu trouxe o meu aqui justamente para vocês verem. O meu é pequenininho, então eu tiro essa tampinha. Esse é o filtro, tá? É só, como eu falei, é a folhinha aqui que eu colo aqui atrás e uso. Eu não comprei, na verdade, quando eu comprei o telescópio usado já veio isso daqui e eu mantive. E por isso que eu tenho. É legal olhar? É legal olhar. Porém, vou ser bem honesto, tá, gente? Eu só olhei uma vez na vida porque eu tenho muito, muito medo, tá? Mas eu faço fotografia. Até no canal aqui tem alguns shorts meus de astrofotografia solar. Que ela é bem legal. Você vê o sol ali, né? Você vê ali que tem ali esqueci a palavra, mas consegue ver as manchas solares. A palavra não é mancha solar, né? Tem um termo específico. Então você consegue ver basicamente cada dia, né? A gente vê numa posição diferente. Isso é bem bacana. Mas eu faço isso com câmera, né? Então, caso ocorra qualquer problema, não está meu olho lá. É o sensor da câmera. É um prejuízo grande, vai ser um prejuízo gigante, mas antes isso, um prejuízo material do que um prejuízo da minha saúde, tá certo? Então também é bem bacana, mas enfim, depende muito da sua necessidade. Gente, então o vídeo era esse. Eu mostrei esses três tipos de filtro. Novamente, isso daqui, tanto o lunar como o solar, eu tenho aqui. Acho legal. O lunar eu uso mais porque hoje basicamente eu só faço observação da Lua. E quando eu pego a Lua, eu coloco ele, né? Os coloridos eu nunca observei, mas se o seu foco é observação e você tem um telescópio grande, eu acho que seja bacana. E o solar, a minha dica ali fica justamente, olhe, mas tenha muito cuidado, ok? E no geral, você tem vários filtros, escolhas. Eu acho que você não precisa comprar tudo de uma vez, principalmente você que está começando. E vai aproveitando aí a jornada de observação, que é muito bacana, tá certo? Se gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe seu comentário, qualquer dúvida e clear skies.